Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale. Sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas, com a lição número 25 desse nosso rápido curso sobre as obras psicológicas de Joana de Ângeles. E no capítulo de hoje nós vamos falar sobre o homem perante a sua consciência. Esse texto, A Arte de Ouvir é também a Ciência de Ajudar, nós colocamos na última aula, porque na verdade hoje é uma continuação da última aula. Porque o sofrimento está muito ligado à forma com que nós trabalhamos a nossa consciência. Porque o homem, cada um de nós tem valores próprios que estão no profundo do nosso inconsciente coletivo, que são os nossos arquétipos, as nossas conquistas de outras encarnações. Então é capaz que uma pessoa, ao olhar para um prédio, um fala, nossa, como esse prédio é alto. O outro fala, nossa, como esse prédio é bonito. O outro fala, não, eu acho esse prédio muito feio. Mas gosto não se discute. Mas de onde nascem esses gostos? De onde nasce eu entender que aquilo é legal e o outro achar que não é? Está dentro do contexto da nossa consciência, que são valores determinados pelo nosso eu profundo, nosso inconsciente profundo, onde estão, como eu falei na outra aula, as nossas neuroses, os nossos arquétipos, todos os nossos valores. O ego, que está entre o consciente e o inconsciente individual, ali o ego se manifesta de uma forma muito, muito presente. Ele determina muita coisa nas nossas vidas. Então, nós vamos falar um pouco sobre nascimento da consciência, os sofrimentos humanos, que vai estar conectado, foi o que nós vimos na última aula. Vamos ver rapidamente. Recursos para a liberação, a libertação dos sofrimentos e uma ferramenta importantíssima, meditação e ação. Nascimento da consciência. Antropológica, historicamente, a sobrevivência equilibrada do homem e da sociedade tem estado sempre vinculada à ideia de um mito central. Nós acreditávamos num Deus, sempre acreditamos, mas o Deus que a gente acreditava era um Deus construído para satisfazer as nossas necessidades. Hoje, esse Deus já não tem mais muito contexto. Na verdade, nós estamos abrindo a nossa consciência para um Deus verdadeiro, lógico, um Deus que está em todas as coisas. Pois é, mas outros mitos nós sempre carregamos e em cima dele é que nós construímos a nossa vida. O mito de Adão e Eva, uma série de mitos que para alguns ainda é verdade e isso traduz em formas de viver, na qual aure os valores éticos de sustentação das suas atividades e seu equilíbrio. Toda vez que fatores adversos interferem nos mitos humanos, desacreditando aquele que sintetiza suas aspirações, os homens se encaminham para o caos. Agridem, perturbam, parecem haver perdido o rumo. Nós temos alguns valores que não são lógicos, que não são racionais, que nós adquirimos num dado momento e seguimos aquilo de forma cega. E no momento que alguém nos prova que aquilo não faz sentido, ou a gente, por conta própria, perde noção daquilo, nós nos perturbamos. E é aí que nós temos que começar a pensar. Por isso que aquele Deus mitológico, ele está muito presente nas pessoas. E o Deus de verdade, ou pelo menos o Deus que a doutrina espírita está procurando trazer para todos os corações, tem um outro fundamento. Não é vingativo, é amoroso,
não quer condenar seus filhos para o inferno, porque não faz sentido. Nascimento da consciência ainda. A perda do mito expõe os conteúdos psíquicos que alteram os objetivos das suas necessidades, fazendo-os mergulhar no vazio ou no desinteresse, no prazer ou na alucinação do poder. Quando eu não tenho valor nenhum, quando a minha vida é um vazio, um completo vazio, eu preciso preencher com alguma coisa. Eu preencho com prazeres. Ou tem alguma coisa errada? O prazer? Não, não tem errado, não tem nada errado. Mas tudo na vida precisa de um equilíbrio. E alucinação do poder. O poder me faz eu vou ter projeção. E isso é de suma importância para muitos de nós. Jung, em uma análise profunda, estabelece que a existência só é real quando é consciente para alguém. Realmente, não é simples entender a psique humana. Não é simples entender todo o contexto psíquico, psicológico. Nosso estudo, ele é um estudo básico. Estamos procurando pegar alguns pontos do estudo de Joana, mas se cada um de nós procurar continuar lendo, meditando, como nós vamos falar daqui a pouco, nós poderemos desenvolver uma vivência maior e entender como aplicar tudo isso nas nossas vidas. Porque ela não fala nada que foge a Kardec. E, claro, não foge a Jesus. Ainda mais dela, que foi contemporânea de Jesus. Sofrimentos humanos. Eu peguei esse texto aqui que eu achei muito interessante. Buda considerou a vida como uma forma de sofrimento e que a sua finalidade era, exclusivamente, encontrar a maneira de libertar-se dele. Então, a busca do nirvana que o budismo ensina é justamente nós nos livrarmos de todo tipo de sofrimento. E a gente sabe que a grande maioria dos nossos sofrimentos são gerados nesta vida mesmo. Nós geramos sofrimentos para nós. Quando eu falo isso, me dá até uma coisa, porque cai a ficha. Puxa, realmente, vários sofrimentos que eu tenho na minha vida é responsabilidade minha, da vida presente que eu, nesta vida, me desequilibrei. E tem as que nós trazemos de outras encarnações. A ideia do budismo é eliminar esse sofrimento. Para o budismo, a vida é constituída de misérias que geram o sofrimento. Miséria. Não é miséria da falta das coisas. É a gente pegar coisas que não têm valor nenhum e transformar aquilo em coisas úteis. Coisas materiais. Temos que viver a vida material. Eu preciso ter o carro, eu preciso ter casa, todos nós precisamos viver a vida, mas não precisamos e não devemos ser escravo dessas coisas. Temos que lembrar que, da mesma forma que chegou, vai embora. Tudo aquilo que eu sou, eu vou levar para a espiritualidade. Tudo aquilo que eu tenho vai ficar aqui mesmo, depois que desencarnar. Mas vamos lá. Para o budismo, por sua vez, o sofrimento é causado pelos desejos insatisfeitos ou pelas emoções perturbadoras. Deixará de existir se forem eliminados os desejos, sendo necessário, para tanto, uma conduta moderada. Eles não estão errados nessa análise. Eu preciso aprender a equilibrar-me. E eu me equilibrando, eu não vou ter os excessos. E o excesso é que me faz sofrer. Para tanto, uma conduta moderada. E a entrega de meditação em torno das aspirações elevadas do ser. De novo, sofrimentos humanos. Encontrado o sofrimento, o homem tem o dever de identificar as suas causas, que procedem dos atos degenerativos próximos ou remotos, referentes às suas reencarnações. Ela sempre vai fazer colocações extremamente profundas,
que, lendo no livro lá, você precisa pensar muito em cima daquele texto, tirar da sua cabeça preconceitos criados e abrir a sua capacidade de percepção para ir mais longe. Veja lá, ao lado daqueles que ressumam das dívidas kármicas estão os decorrentes das emoções desequilibradas. Então, tem aqueles gerados pelo karma, esse gera em mim, por estar sofrendo uma determinada coisa kármica, gera em mim emoções desequilibradas, que tem nascente no egoísmo, no apego e na imaturidade psicológica. O egoísmo, o ego é muito forte. A gente pensa que ama, mas na maioria das vezes a gente se apega, se acomoda. E a imaturidade psicológica, nós damos valores a coisas completamente fúteis. Quantas coisas que não têm o menor valor para nossas vidas. Nós já colocamos ele no topo. Hoje você está vendo isso aonde? Nas mídias sociais. Entra lá naqueles canais que tem nas mídias e olha aquilo de forma bastante objetiva, equilibrada. Você vai ver que a grande maioria são coisas supérfluas. Coisas que não somam nada em nossas vidas. Dentre outros, apresenta-se em pleno destaque o medo, os ciúmes, a ira, que explodem facilmente, agregando sofrimento. Por isso, quando a gente tem aquela aula sobre os gigantes da alma, nós falamos justamente do medo, dos ciúmes, da ira, da inveja, que são emoções que viram sentimentos ético-moralmente deficitários, que geram na gente sofrimento. A superação do sofrimento. A superação do sofrimento é, sem dúvida, o grave desafio da existência humana que a todos cumprem conseguir. Mas a superação não é utilizando-se de ferramentas que vai só piorar a situação. Eu estou sofrendo, então eu vou usar das drogas. Eu vou me descarregar no vício do álcool, nos prazeres, seja ele qual for, não só do prazer sexual, mas também do excesso à mesa, que é uma fuga também, não é? Então, o prazer sexual, o prazer de comprar, o prazer do excesso à mesa. Há uma infinidade de coisas que nós temos que lutar para equilibrar. E aí nós estamos lutando efetivamente contra o sofrimento. Os recursos para a liberação do sofrimento. A coragem é um fator decisivo para o bem do indivíduo na sua histografia psicológica. Coragem. Que agora não falamos desse sentimento, o ato de eu resistir. Eu tenho que ter para isso esperança, perseverança e fé. Isso vai gerar em mim coragem. E eu vou batalhar. Vou chorar, vou sofrer. Vou sentir muita dor, vou sentir vontade de largar tudo, mas eu vou eleger o pensamento ao alto. Pedir a Deus, seu Mestre Jesus, que me dê força e coragem. E vou continuar a caminhada. É assim que nós precisamos pensar. Pode ter certeza. Se o sofrimento era para ir daqui até lá embaixo, com esse posicionamento mental, ele só vai até antes da metade. Ele já vai acabar. Inexistente essa necessidade, tampouco a sofrimento. Porém, a ausência das aspirações nobres resulta de morte dos ideais, provocada pela indiferença da vida e uma psicopatologia grave. O sofrimento em si mesmo é fonte motivadora.
para as lutas de crescimento emocional. Quantos já não ouviu falar assim, eu sofri muito com aquele negócio que me aconteceu. Mas eu aprendi pra caramba, me deixou muito mais forte. Aquele sofrimento que eu tive financeiro, de doença, emocional, alguma coisa. Nossa, hoje eu me sinto uma pessoa muito mais forte. Evoluiu. O sofrimento em si é fonte motivadora para as lutas de crescimento emocional, amadurecimento da personalidade, que passa a compreender a existência de maneira menos sonhadora e mais condizente com a sua realidade. Quantos de nós, eu digo por mim, sonhamos e sonhamos, e aí, de repente, você cai na realidade e solta. Então, vamos aprender a sonhar, para que esse sonho tenha os seus limites e não nos faça sofrer caso não seja realizado. E aí, ferramentas que eu vou trabalhar: meditação, ação e oração. Autodescobrimento é o clímax de experiência de conhecimento e de emoção, através de uma equilibrada vivência. Autodescobrimento. Olha Jesus aí. Conheça-te a ti mesmo, disse Jesus. Em verdade vos digo, se não nascer de novo, não poderás ver o reino dos céus. Aprendizado. Para consegui-lo, faz-se indispensável o empenho que o homem se aplique nas tarefas que o possibilitam. A nossa vida precisa ser focada. Sim, temos responsabilidades na vida, família, profissão, mas além disso, chega para mim, só a dor de cabeça que eu tenho com o meu trabalho e na minha casa já chegou no meu limite. Bom, pessoa que pensa assim, ela vai sofrer e muito, pois as situações da vida não vão ficar estáticas, a vida é dinâmica e as coisas vão continuar acontecendo. Mas, se ela classifica as suas dificuldades profissionais, o seu trabalho em casa, como duas partes e põe outras como entender a vida na sua transcendência, entender que ele é um filho de Deus, entender que ele está aqui para evoluir, entender que isso aqui é uma escola e ele vai então, com esse empenho, desenvolver essa capacidade de passar por sofrimento, passar pela dor sem sofrer, porque a dor vai acontecer, agora o sofrimento é opcional. É uma frase que tem aí nos textos de internet, e é uma realidade. É certo que o tentame se reveste inicialmente de várias dificuldades aparentes, todas passíveis de ser superadas. Então, uma das diferenças entre quem medita e aquele que não o faz é a atitude mental mediante a qual cada um enfrenta os problemas. Meditar não obrigatoriamente tem que ser aquela coisa mais budista, de sentar no alto de uma montanha e ali ficar em posição aqueles posição que me foge o nome agora, e ficar ali mentalizando. Claro, isso é interessante, mas você pode meditar dentro do seu quarto, sentado no canto da sua cama. Você pode meditar deitado na cama, você pode meditar de um monte de jeito. E essa meditação é um estudo profundo do seu ser. Onde eu estou pisando na bola? Ali e acolá. O que eu preciso fazer para corrigir isso? Eu vou orar e vou agir. O primeiro age com paciência, aquele que medita ante a dificuldade. E o segundo reage com desespero. O ato de meditar é o ato de trazer para dentro do seu eu um monte de conhecimentos que estão flutuando no seu cérebro, nas suas memórias, e trazer aquilo
para uma atitude real de vivência. Assim, o importante e essencial é dominar a mente, adquirindo o hábito de ser bom. Não tem outra saída. Gira, gira, gira e caímos naquilo que disse Jesus quando Pedro perguntou: mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Ele diz: amarás o teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Não é louvor a Deus, respeito quem o faz, mas aí ele está falando muito mais do que isso. Quando eu respeito a natureza, eu estou amando a Deus. Quando eu respeito as pessoas, eu estou amando a Deus. Quando eu procuro fazer o melhor de mim naquilo que eu estou fazendo, eu estou amando a Deus. E eu preciso amar ao próximo como eu preciso me amar também. E aí você vai, se você num primeiro momento não conseguir eliminar o sofrimento, você vai atenuar o sofrimento. E eu peguei a mesma frase da aula anterior e pus de novo aqui. A maioria dos sofrimentos decorre da forma incorreta, porque a vida é encarada. É isso aí, pessoal. Vamos refletir nessas lições. Esses programas todos estão lá gravados no YouTube. Você pode rever algumas das nossas lições, rever o curso todo. E aguardo-os para a nossa próxima aula, na próxima semana, ficando todos nós na graça e na bênção do nosso Mestre Jesus. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.